Eu quero te convidar para a gente estudar esse texto hoje. Marcos capítulo 8, começando no versículo 22 até o 26. E nós vamos tirar algumas lições para nós desse texto, ou desse milagre que Jesus realizou. Vamos ler então? Marcos capítulo 8, começando no versículo 22. Então chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Versículo 26. Depois Jesus mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia. Vamos estudar esse texto? Vamos entender um pouquinho? Por que esse aqui é o único milagre que Jesus realizou em 2 tempos? Todos os milagres Jesus resolvia na hora. Bartimeu fala: Senhor, que eu torne a ver. Jesus falou: que veja. E ele começou a ver na hora. Entendeu? E tem até o hino Bartimeu, né, da Iveline, e o Lucas é apaixonado por esse hino, né? O Lucas é meu neto. Então, Jesus falava e acontecia. Quando Jairo, né, pediu para ele visitar a filha que estava doente, chegou lá e estava morta, Jesus falou: levanta. Assim, a mulher do fluxo de sangue só tocou na hora de Jesus e aconteceu na hora o milagre. Mas esse milagre aqui aconteceu em 2 momentos, em 2 etapas. Por quê? Bem, então nós temos que ler todo o capítulo. E a lição do trimestre passado nos orientou como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia. Nós temos que ler o contexto, para entendermos o texto. E quando nós lemos o contexto do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus está com discípulos ali no mar da Galileia. Ali ele multiplica, faz a segunda multiplicação dos pães. Na primeira multiplicação, ele atendeu 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Nesse momento agora, ele multiplica os pães e alimenta 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Também é importante a gente lembrar, e está no estudo da lição dessa semana, que aqui foi o resultado do trabalho daquele ex-endemoniado. Ele pregou ali em Decápolis. E quando Jesus voltou para aquela região que não queria Jesus, tinha uma multidão. E Jesus falou assim, queridos, chamou os discípulos e falou assim: gente, tem 3 dias que estão conosco. E agora eu tenho que despedi-los, mas estou preocupado com eles. Eles estão com fome, eles vão desmaiar, vão passar fome na estrada. Veja como Jesus se preocupa com o ser humano. Jesus alimentou espiritualmente aquela multidão, mas depois ele quer dar o pão físico, material. Falou: não, gente, não podemos. Alguém falou assim: olha, como é que nós vamos fazer isso? Não tem nada aqui. Jesus falou: o que vocês têm aí? Temos 7 pães. Jesus falou: então manda o pessoal sentar, e multiplicou esses pães. Depois alguém falou: tem alguns peixinhos aí. E alimentaram, eu estou lendo, você pode ler aqui no contexto. E depois sobraram 7 cestas. 7 cestas. Bem, deixa eu ver, 7 cestas. Quando multiplicou 5 ali para 5.000 pessoas, sobraram 12 cestas. Veja, grave bem isso. Sobraram 7 cestos de pães. No 4, 7. Aqui, né? Quando multiplicou para 5.000 pessoas, 12. Quando multiplicou para 4.000 pessoas, 4.000 homens, além das mulheres e crianças, sobraram 7 cestas. Então tinha muito pão. Aí vem os fariseus pedindo um sinal. Eles falaram assim:
vocês não vão ver sinal. Porque tem gente que só aceita Jesus Cristo quando vê um sinal, quando vê uma cura, quando vê uma oração respondida. Não, nós aceitamos Jesus Cristo pela fé, pelo que Ele já fez por nós, pela salvação que temos em Cristo, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, independente do que Ele vai fazer em nós ou por nós, ou através de nós. É isso. Mas aqueles fariseus e aqueles que trabalhavam, os saduceus que trabalhavam para Herodes, disseram: olha, nós queremos ver um sinal para a gente crer no Senhor. Eles estavam desafiando Jesus Cristo. E Jesus não fez nenhum sinal para eles. Nenhum milagre. E então vem o versículo 13, que é muito importante entendermos por que Jesus curou em dois momentos. O capítulo 8, começando no versículo 14, perdão. Pode ler o 13, pode colocar o 13 na tela. 8:13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Tudo aqui em torno ali do mar da Galileia, do mar da Tiberíades, como você queira, é o mesmo, né? Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, eles que são os discípulos. Lembram? Sobraram quantos cestos? 7. Deixa eu ver o que está aqui. 7 cestos. E eles esqueceram de levar pão na viagem. Eles estão agora num barco, atravessando o mar da Galileia. E é muito legal, é lindo esse mar, que é uma água doce. É aonde o Rio Jordão deságua, e depois esse mar volta a ser o Rio Jordão, que vai desaguar no Mar Morto. Eu já tive o privilégio de navegar nesse mar por 2 vezes, dá um sentimento lindo, maravilhoso. Então esses homens agora embarcam no barco e não esquecem de pão. Versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Veja, gente, Jesus está falando, não está falando em comida. O fermento na Bíblia simboliza pecado, levedo, um pequeno pedaço de fermento leveda toda a massa. Por isso que os judeus na semana da Páscoa não usavam nada fermentado. Por isso nós temos certeza que Jesus, quando participou da Santa Ceia, instituindo a Santa Ceia, ele não tomou o vinho alcoólico, porque não tinha nada fermentado na Páscoa. E era a Páscoa. Jesus participou da última Páscoa e instituiu a Santa Ceia na quinta-feira, antes de ser preso, condenado e crucificado. Jesus está falando de outra coisa. Não está falando de comida. Está falando para ter cuidado da influência do mal. E veja a visão dos discípulos. Versículo 16. E eles discorriam entre si, quer dizer, conversavam entre si. É que não temos pão. Gente, já tinha tanto tempo que estavam juntos com Jesus. Eles já tinham visto tantos milagres de Jesus. Jesus está falando de uma coisa e eles estão entendendo outra coisa. A mente deles está fechada. Os olhos deles estão fechados. Eles estão vendo fisicamente, mas não estão vendo espiritualmente. E por isso que Jesus, então, versículo 17. Jesus, percebendo isso, perguntou: por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Eu fico vendo Jesus, se fosse eu já estava brigando com esses discípulos. Mas Jesus é diferente, não é verdade? Porque aqui eu vejo Jesus falando assim, com a voz mansa, não é como eu li. Porque humanamente, ele fala assim: gente, vocês acordam, sabe que vocês são tão tapados, desculpe a minha expressão. Às vezes nós falamos isso, não temos paciência, e eu sou muito ansioso, eu não tenho muita paciência às vezes, e é uma luta que eu tenho comigo mesmo. Então agora, mas Jesus fala assim, eu fico pensando, Jesus fala assim: queridos, isso está no mar, não fala a hora, não fala se é de dia ou de noite, eles estão navegando. Eu imagino que estava na calmaria. Você fala assim: filhos, queridos, o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão perguntando sobre que não tem pão? Vocês ainda não consideraram
e nem compreenderam o que está acontecendo. Vocês têm o coração muito endurecido. Sabe, talvez estou falando para alguém nessa manhã, que já ouviu a palavra de Deus, já recebeu a bênção de Deus, já estudou a palavra de Deus, mas o coração está endurecido. Talvez esteja pregando para alguém nessa manhã, que foi ofendido na igreja, foi humilhado pelas pessoas, e não consegue perdoar. Então eu estou falando para um casal nessa manhã, que está passando por essa dificuldade, e o coração está endurecido, nenhum dos dois quer ceder. Vocês perguntam assim, por que seu coração está tão endurecido? Você ainda não compreendeu que nós estamos numa guerra espiritual? E que o diabo vai fazer de tudo para trazer a discórdia, o confronto. Você entendeu isso, meu querido? Jesus está perguntando para os discípulos, é a mesma coisa para nós hoje. Então, veja, o versículo 18. Tendes olhos, mas não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. Agora Jesus faz eles lembrarem de alguma coisa. Não vos lembreis de quando parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? E eles responderam, 12. Versículo 20. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Eles responderam, 7. Ao que disse Jesus, não compreendeis ainda? Sabe, Jesus está dizendo, gente, se com 5 pães e 2 peixinhos, eu alimentei 5.000 homens, além das mulheres e crianças, será que vocês não estão entendendo que com esse pão aqui dá para a gente se alimentar? Sabe, nós acabamos de atender 4.000 homens, além das mulheres e crianças, com 7 pães. E agora, meu querido, será que vocês estão tão fechados assim, os olhos tão fechados? Vocês têm olhos, mas não veem. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Sabe, eu quero aplicar isso para mim hoje, na vida moderna, que a Bíblia ela tem que ter aplicação para nós agora. Sabe, quantas pessoas estão tendo problemas e Deus está cuidando de você? Lembra do passado? Quando Deus cuidou de você e quando Ele está cuidando agora. Sabe quando você precisava daquela bênção? Você precisava daquele dinheiro para pagar uma dívida? Quando a sua família precisava de alimentação? Quando você precisava pagar aluguel? Deus não deixou faltar para você. Jesus está falando assim, queridos, vocês não estão entendendo isso? Sobraram 7 cestos e pães. Se eu quisesse, eu podia ter pego pães lá. Não é isso que estou falando para vocês. Então Jesus vai para uma cidade para poder agora dar um exemplo para os discípulos. E é isso que vai acontecer, o que nós lemos no texto. Interessante, Betsaida era uma das 3 cidades que Jesus falou que estava amaldiçoada. Veja, em Mateus capítulo 11, diz assim, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. Versículo 22. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 23. Mateus 11. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Sabe por que eu sou apaixonado por Jesus? Sabe por que eu vivo por Jesus? Não sou santo, sou um pecador ordinário. Mas primeiramente porque Ele me salvou. Eu nasci num lar adventista. Mas a salvação é individual. Ele morreu por mim. Ele deu a vida por mim. Ele cuida de mim. Ele manda os seus anjos cuidar de mim. Ele manda o Espírito Santo guiar minha mente.
Mas ainda tem mais. Por que eu amo Jesus? Porque Jesus é maravilhoso. Você vê, ele foi numa cidade condenada. Uma cidade que, se tivesse aceitado Jesus Cristo, poderia aquelas pessoas estarem salvas. Mas ele foi lá por amor a uma pessoa e por amor aos discípulos. Então o que acontece? Eu vou tirar algumas lições do texto que nós lemos aqui da cura do cego de Betsaida. Bem, o que acontece? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Primeira lição que quero tirar, queridos. Quantas pessoas estão precisando de apoio emocional, espiritual e físico. Sabe, quando eu estava pensando aqui, meditando nesse texto e lendo e procurando mais informações, eu comecei a pensar no grupo que nós temos aqui na igreja do Belém. Nós temos um grupo de irmãos aqui que tem um trabalho especial, muito lindo. É um grupo que trabalha com os ministérios especiais, das possibilidades. Obrigado, Roger. Obrigado. Começamos com os especiais, passou para as possibilidades. E existe um pequeno grupo em nossa igreja de cegos, que se reúne uma vez por mês. O PGVR, Pequeno Grupo Visão Real. Sabe, é lindo esse trabalho. Sabe, nós tivemos aqui uma orientação de como ajudá-los. Nós tivemos aulas para como trabalhar com eles, porque nós não sabíamos como conduzi-los. E quando esse grupo, bem, tem 4 meses, estão com a igreja fechada, então eles não estão tendo reuniões presenciais, assim como nós. Mas quando estávamos nas reuniões presenciais, essa equipe conversava com os responsáveis pelo metrô. E o metrô, então, montava um trabalho todo especial, uma equipe especial. Montava um projeto, um programa ali para atender. Então, eles recebiam essas pessoas e traziam até onde estava a nossa equipe ali no metrô. E essa equipe que nós estávamos no metrô, levava esses irmãos até o ônibus. E quando todos tinham chegado, esse ônibus era conduzido até a nossa igreja, parava aqui, parava a rua, e agora ia descendo um por um, e nós pegávamos ali, eles pegavam no braço da gente aqui, a gente ia conduzindo, fantástico, a gente tinha que dizer assim, olha, tem 2 degraus, olha, agora é a calçada, olha, nós vamos subir, você quer subir de escada ou de elevador? Muitos queriam de escada, então tem um corrimão à sua direita, ou à sua esquerda, fantástico trabalho, e agora, recentemente eles fizeram a reunião deles não presencial. Eu fiquei pensando, gente, como eles vão fazer? Porque não adianta mandar vídeo. Mas sabe o que eles fizeram? Fizeram somente áudio. Fantástico. Eu tive o privilégio de participar com eles, dar as boas-vindas, orar com eles. Então, isso foi feito tudo antecipadamente, gravado. E a nossa diretora, com a sua equipe, do ministério, eles iam soltando os áudios devagar. Soltavam um áudio, esperavam um pouco, soltava outro áudio, aí depois vinha eles cantando, lindo, um pastor pregando que está com baixa visão, o pastor lá do Rio Grande do Sul, lindo, lindo, e depois que terminou a reunião do PGVR, o que a Roberta fez, que é a coordenadora geral, ela abriu então para que eles pudessem conversar, gente, fantástico, eles conversando entre eles, mandando mensagem entre eles, lindo, lindo, lindo. Foram tantas mensagens que eu falei, gente, não dou conta. Olha, mas no tempo desse homem aqui, não existia nada disso. O templo não estava preparado para isso. As cidades não estavam preparadas para isso. Ainda hoje, as nossas cidades não estão preparadas para receber esse grupo de pessoas. Mas alguém teve compaixão desse cego e levou esse cego até Jesus. Eu quero chamar a minha igreja hoje. Está no momento que nós podemos conduzir pessoas a Cristo. Este é o momento da pandemia, do distanciamento social,
da crise financeira, da crise política e da crise espiritual, em que o povo de Deus é chamado para conduzir pessoas a Jesus Cristo. Por isso você está aqui hoje, porque Deus está te chamando para todos nós podermos levar pessoas a Jesus Cristo, através do atendimento social, através de um almoço para uma comunidade carente, através de marmitas para os moradores de rua, água, material de higiene, através de remédios, através de cestas básicas para as famílias, mas acima de tudo, o alimento espiritual, a palavra de Deus. Pessoas levando pessoas a Jesus. Alguém levou esse cego a Jesus. Alguém levou, diz aqui. E veja o que aconteceu. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão. Gente, é bonito demais. Você não se emociona ver isso? O Criador. Jesus tinha muitas pessoas a atender. Jesus ele não tinha nem tempo de descansar. Jesus tinha uma missão especial nessa terra. Salvar a raça humana. Mas ele tirava tempo para as pessoas excluídas. Ele tirava tempo às crianças. Lembra quando trouxeram as crianças, os discípulos falaram assim, não pode atrapalhar o mestre. O que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos. Jesus tirava tempo. Jesus tirou tempo para atender Nicodemos à noite sozinho. Jesus, ele valorizava todos. E agora ele pega diz aqui, Jesus tomando o cego pela mão. Não são mais as pessoas que trouxeram. Não sei se foi uma pessoa ou mais de uma. Mas está dizendo aqui que Jesus agora toma esse cego pela mão. E amado, quando alguém traz a palavra de Deus para um amigo, e esse amigo começa a vislumbrar maravilhas, então ele sente-se tomado por Jesus. E quando Jesus nos toma pela mão, e nós permitimos sermos conduzidos por Jesus, é fantástico. Você não vai ver esse cego falando. Quando você lê em João que Jesus curou o cego de nascença, no final da história o cego fala. Mas aqui o cego entra mudo e sai calado. Simplesmente Jesus o conduz e tira ele e o tira daquela aldeia. Porque aquela aldeia era um problema, era pecaminosa demais. As pessoas que estavam ali, estavam envolvidas demais no pecado. E Jesus tira aquela pessoa da aldeia. Sabe quando a gente conhece Jesus Cristo? Quando a gente estuda a palavra de Deus, Jesus tira a gente da influência desse mundo. Por isso que ele, quando orou ao Pai, disse assim, Senhor, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós temos que viver no mundo, mas não precisamos viver a vida do mundo. O estilo de vida do mundo. Porque Jesus nos tomou pelas mãos, e Jesus está nos conduzindo. Assim aconteceu com o cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aqui tem uma coisa que eu estudo, mas não entendo muito. Alguns falam que era costume. O Talmud diz que a saliva do filho primogênito, eles acreditavam que tinha poder de cura. E por isso que quando tinha alguém doente na família, eles pegavam a saliva do primogênito para passar no parente doente. Mas eu não tenho confirmação disso, é o Talmud só que estava dizendo. Mas olha, aqui está dizendo que aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos. 3 momentos você vai ver no ministério de Jesus, que a Bíblia relata que ele colocou saliva. Ele colocou saliva ali quando ele foi curar o surdo e gago. Ele cuspiu no chão quando ele curou o cego de nascença lá no Evangelho de João e colocou o lodo. Mas aqui está dizendo, e alguma tradução diz assim, que ele cuspiu nos olhos do cego. Eu não entendo, querido. Mas eu não estou aqui para discutir por que Jesus fez isso. Eu não estou aqui. Isso não me interessa. O que me interessa é o amor de Jesus por aquele cego. O método que Jesus fez, isso não me interessa.
Alguém disse, ali um teólogo, eu estava estudando essa semana, que cuspir no olho do outro, ou passar saliva no olho do outro, era uma aceitação. Não me interessa se é verdade ou não. Sabe, às vezes a gente fica com os milagres, a gente fica querendo descobrir muita coisa. Não, é pela fé, é a simplicidade. Jesus fez porque ele sabia que tinha que fazer. E não vou discutir sobre isso, porque eu creio que Jesus faz sempre o melhor. Eu creio que Jesus tem um tratamento diferenciado para cada pessoa. Ele conversa com cada pessoa diferentemente de outras pessoas. A mensagem é uma só, mas o modo de falar é diverso. A doutrina é uma só, mas o modo de apresentá-la é diverso. E então Jesus passou saliva naquele homem, ou como algumas traduções dizem, que cuspiu no olho daquele homem, e falou assim: vês alguma coisa? Lembre-se bem, Jesus tirou aquele homem do meio da multidão, do meio da aldeia, mas os discípulos estavam acompanhando Jesus, que eles sempre acompanhavam, e agora Jesus passa saliva nos olhos do homem e fala assim: você vê alguma coisa? Você vai ver que é a primeira vez que Jesus faz essas perguntas. Quando Jesus curava, ele não perguntava, ele só fala assim: vai, a tua fé te salvou. Os discípulos estão vendo ali. Lembra que Jesus falou com os discípulos: vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Sabe o que Jesus está dizendo para eles, queridos? É a mente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então entendais quais os bens. Deixa eu ler o texto completo. Para que a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é aqui, é aqui. Os discípulos viam, mas não entendiam. Da mesma forma acontece com esse homem. Vês alguma coisa? Versículo 24. Este respondendo, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Qual é a visão que você está tendo do seu semelhante, meu amado? Interessante que a gente vai notar aqui, que esse homem então não nasceu cego. Ele tinha noção do que era um ser humano, ele tinha noção do que era uma árvore. Que ele fala assim: eu vejo os homens, mas andando igual árvore. Quantas pessoas nesse mundo estão vendo o semelhante como árvores? Bem, o meio ambiente às vezes valoriza mais as árvores do que os seres humanos. Mas espiritualmente, qual o valor que nós damos para o nosso semelhante? Qual a visão que você está tendo dos homens? Qual a visão que você está tendo do seu esposo? Qual a visão que você está tendo da sua esposa? Qual a visão que você está tendo dos seus filhos? Qual a visão que você está tendo dos seus vizinhos? São árvores. Não é isso. Jesus está exemplificando para os discípulos o que precisava acontecer espiritualmente com eles, porque os discípulos estavam da mesma forma que esse cego, da mesma forma. Por isso que Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Sabe, os discípulos já estavam quase 3 anos com Jesus, e a visão deles não tinha sido ampliada ainda. Eles viam o que Jesus estava fazendo, eles ouviam o que Jesus falava, eles recebiam diretamente dos lábios de Jesus o que nós temos escrito hoje, mas eles não conseguiam. A mente deles estava focada no trono em Jerusalém. A mente deles estava focada no Messias que viria libertá-los do poder romano. A mente deles estava focada no Messias que viria libertá-los, tirá-los do jugo romano, vingança. Então, quando Jesus multiplicava os pães, eles pensavam: nós podemos tomar Jerusalém de assalto, fechar os portões, não vamos passar fome. Quando Jesus ressuscitava alguém, na mente deles pensavam assim: nós podemos guerrear contra Roma, porque se nossos soldados morrerem, Jesus ressuscita. Quando Jesus curava alguém, na mente deles, o foco era tomar o poder,
tomar o trono. Eles não entendiam que Jesus veio para tomar o lugar no trono do nosso coração, da nossa mente. E então eles viam de forma diferente, como esse homem. Jesus passou saliva nos olhos dele e perguntou: o que você está vendo? Vejo homens que andam como árvores. Versículo 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. É fantástico, queridos, é fantástico. É fantástico. Agora ele vê nitidamente. É como o sábio Salomão falou: a luz vai crescendo, vai clareando. Agora ele homem vê, ele entende. E sabe, muitas vezes nós como cristãos estamos vivendo como discípulos. Nós temos a palavra, mas nós não nos aprofundamos na palavra. Nós, adventistas, que cremos no dom profético dado a Ellen White, que não era uma santa, ela era pecadora como nós. Ela não foi para o céu, ela está enterrada lá na cidade dela. Mas nós cremos que o mesmo Espírito Santo que guiou os escritores da Bíblia, também guiou os escritos de Ellen White, e nós temos muito a aprender pelos conselhos dela, por saúde, por a psicologia para as crianças, conselhos para o lar, conselhos sobre alimentação. Quando lemos o grande conflito, ela descreve tudo o que irá acontecer no futuro, mas nós não nos aprofundamos. Ficamos vendo o Evangelho como esse homem, depois de ter recebido a cura de Jesus, como árvores. Mais um ponto que me chama a atenção: se esse homem não tivesse persistência, o primeiro momento Jesus falou assim: o que você está vendo? Só vejo árvores, homens como árvores. Ele podia ter desistido, ele podia ter ido embora, falar assim: isso aí, esse homem não cura ninguém. Podia ter ido embora e continuaria daquele jeito. Mas ele persistiu, ele permitiu, ele aceitou. E Jesus, então, completa o milagre na vida daquele homem. Da mesma forma hoje, porque tem que ser para mim, tem que ser para você, a Bíblia, ela é atual. A mensagem bíblica, ela é atual. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos clamar ao Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos. Nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, nós precisamos falar com o Espírito Santo, que ele possa ser derramado sobre nós, para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para então entendermos qual é a boa vontade de Deus, para entendermos que o Senhor está cuidando de mim e de você, para entendermos qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, os discípulos tinham que entender isso. E logo depois você vai ver a confissão de Pedro. Os olhos foram abertos por uns instantes. Os olhos foram abertos. Quando Jesus, depois que deixou a cidade, ele saiu com os discípulos e foi para o lado de Cesareia. E eles chegam lá pertinho da nascente do Jordão, onde tem uma grande caverna. E ali eles cultuavam o Deus Pan, os deuses dos criadores de gado. E ali, e eu estive ali, Deus me deu esse privilégio de estar ali, ver os altares que existiam ali, ou que existem ali. E ali Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? E uns diziam, eles falam que o senhor é profeta, você fala que é Elias. Mas Pedro diz assim: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Sabe, ali também Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra
Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquele local, aquela caverna, até hoje tem o nome, porta do inferno. Jesus estava dizendo, e quando nossos olhos são abertos, a nossa mente passa a entender o que é espiritual. Não é o que eu quero, é o que Deus deseja. Então, nem o inferno, nem os anjos maus, nem Satanás pode vencê-lo, porque você é de Jesus. A última lição que quero tirar para nós, versículo 26. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Jesus não mandou voltar para a aldeia, Jesus mandou voltar para casa. E Ellen White fala que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar. É o primeiro campo missionário. Quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar o que você construiu ou deixou de construir, o que você conquistou ou deixou de conquistar, suas vitórias, suas derrotas. A pergunta que Jesus vai fazer a nós pais será: aonde estão os filhos que eu te dei? Então Jesus manda esse outrora cego para casa. Não passe pela aldeia mais. Não se contamine com a corrupção que tem nessa aldeia. Não se contamine com os pecados que tem essa aldeia. Não se contamine com o estilo de vida dessa aldeia. Mas vá para casa. Vá para casa. Conte. A Bíblia é resumida. Mas eu imagino Jesus falando assim: vá para sua casa. Sabe, quando nossos olhos são abertos, quando Jesus toca na nossa mente, nossos olhos, nosso coração, nós queremos transformar também o nosso lar. Passa a existir uma confiança mútua, passa a existir um respeito mútuo, passa a existir a paz, a misericórdia e o amor. A história desse homem, a Bíblia não conta o final da história. Mas dependendo do que ele fez, dependendo da decisão dele, um dia nós vamos poder chegar no céu e conversar com ele. Um dia eu quero estar pertinho de Jesus, é muita pretensão minha, né? Com tantos milhões de salvos, mas eu sei que Jesus vai ter um tempinho para mim. Eu quero perguntar muitas coisas, Jesus. Eu quero, sabe, eu fico imaginando se tem alguma coisa registrada no céu dessas cenas. Eu vou ali, clico ali, vou ver Jesus curando, Jesus recebendo as crianças, Jesus ressuscitando. Vou ver Jesus sendo crucificado. E o livro das Atos das Nações diz que vai nos fazer muito bem, estou usando o meu palavreado, passarmos 1 hora por dia contemplando, meditando nesses momentos da cruz. O grupo vai cantar, eu quero te convidar para cantar conosco. Abre, Senhor, os nossos olhos, pois eu quero ver. Você que está em casa, vai ter a letra aí para a gente. Cante com a sua família. Peça para Jesus abrir mais uma vez os olhos, porque às vezes nós vamos acostumando. Nós começamos a passar um ritmo de vida que é um círculo que a gente entra nessa questão da mesma coisa todo dia. A gente ouve a palavra de Deus, a gente tem saudade de vir à igreja, mas tem que haver essa transformação da nossa mente. Estudar o que está acontecendo hoje no mundo, pregar a palavra de Deus, evangelizar pelo amor, pela misericórdia. Vamos cantar, grupo? Vamos louvar o nome de Deus?
Essa letra é muito linda, né, queridos? Esse hino é muito bonito. Que Deus abençoe o seu lar. Que o Espírito Santo abra não somente os seus olhos, mas os meus olhos, os nossos olhos continuamente, para podermos entender e para crescermos no conhecimento, para amarmos mais os outros, ver as pessoas com os olhos de Jesus. Ao encerrarmos o estudo da palavra de Deus, eu quero usar mais uma vez a palavra do Senhor, que está escrita em Números capítulo 6, versículos 24 até o 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Senhor Deus, Pai querido, obrigado por mais esse momento que passamos juntos. Obrigado pelas pessoas que estão conosco através da internet. Senhor Deus, talvez haja um lar que está acompanhando este culto que precisa da unção do Teu Santo Espírito, para que haja perdão, para que haja restauração, para que haja também compromisso de mudança de vida. Talvez haja alguém aqui, Pai, que está estudando a palavra do Senhor com um amigo, com uma amiga. Que Teu Santo Espírito guie esse estudo, Pai. Que os olhos das pessoas que estão recebendo esse estudo bíblico possam ser abertos, assim como Jesus abriu os olhos deste cego. Que a mente possa ser aberta. Não pelo que o líder religioso fala, mas pelo que a palavra do Senhor fala. Mais uma vez, meu Deus, eu quero pedir que talvez haja alguém com coraçãozinho muito triste hoje. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Se o Senhor vai abraçar, se o Senhor vai simplesmente tomar as pessoas nas mãos, se vai somente abençoar. Porque o Senhor tem métodos diferentes para pessoas diferentes. Mas de uma coisa eu peço, Pai: atenda o clamor dessa pessoa agora, Pai. Ouça o clamor dela, Pai. Obrigado, meu Deus, pelas decisões que estão sendo tomadas. Como a irmã que escreveu no YouTube que quer ser batizada. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Porque os olhos dela já foram abertos. Ela aceita a palavra do Senhor. E ela quer se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Oh, Pai querido, que bênção. A alegria no céu. Obrigado por podermos fazer parte desse momento, porque o Senhor usa cada pessoa que aqui está. Estamos falando para os bancos vazios, mas tenho certeza que estamos falando para corações abertos, para ouvir a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu peço e agradeço, Pai. Amém, amém. Amado povo de Deus, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Um abraço virtual.